Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, exatamente nesses dias de virada de ano e também desse ecoar profético que nós estamos vivendo como igreja, que é o ano da alegria. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo em que vamos experimentar ainda mais esse que não é apenas um sentimento, não é apenas uma sensação, não é apenas um estado de espírito, senão um fruto do Espírito na nossa vida, a alegria do Senhor, a que nos fortalece, aquela alegria que dá sentido para a nossa vida. E quem esteve aqui na virada? Quem esteve aqui no culto da virada? Olha, casa cheia, né? A gente esteve aqui, faltaram cadeiras, mas graças a Deus nós conseguimos acomodar todos os irmãos. E na virada nós falamos, com base em Filipenses 4:4, que Paulo ele não dá apenas uma sugestão do tipo, olha, se você sentir, se alegre. Caso você não sentir, então fique como está. Não, Paulo não deu essa faculdade. Mas a versão na Almeida Revista e Atualizada, o verbo está no imperativo e diz, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Ou seja, quando você acha que a sua alegria está se esvaindo, minguando, você se renova em Deus e se alegra novamente, porque Ele é o verdadeiro motivo da sua alegria. Ela não é circunstancial. E nós falamos exatamente uma vez que nós nascemos de novo, temos a alegria de Deus em nós, Ele está em nós, nós nele. Então, nós não podemos perder a alegria, amém? Fala para o seu irmão, você não pode perder a sua alegria, amém? Nem em 2025 e nenhum outro ano, amém? Não é porque é 2025, nenhum outro momento, por quê? Porque é algo que Deus colocou dentro do meu e do seu coração. Então, preste atenção, quando nós falamos em não perder a alegria, nós falamos em condutas que nós devemos ter, fazendo um breve relato do culto da virada, condutas que nós devemos ter para não perdermos a alegria. Amém, Jesus? Amém. E eu não sei quantos se lembram da primeira conduta. Queria ter um filho assim também, além do Samuel também, viu filho? Também. Glória a Deus. Quem se lembra, não, diga assim, não permita que nada, nem ninguém roube a sua alegria. Ué, pastor, mas depende de mim? Sim. Se Paulo disse, alegrai-vos, alegre-se, dando um imperativo, então depende não mais de Deus, Deus já liberou sobre a sua vida. Agora é você tomar posse dessa palavra e fazer a manutenção dela na sua vida, crendo naquilo que se diz, naquilo que a palavra diz. Então não permita que nada, nem ninguém roube a sua alegria. Essa foi a primeira conduta, amém? Quem está comigo aqui? Amém. E a segunda conduta, alguém se lembra? Queria ter um pastor também assim na minha equipe pastoral, como se não fosse da nossa equipe, né? Aprenda a se alegrar com coisas grandes e também pequenas. Amém, Jesus? Então nós devemos aprender. Paulo falou, aprendi o segredo, estar contente. Quando há fartura, coisas grandes, quando há escassez, eu aprendi a viver contente. Então veja que essa também é uma conduta que depende não mais de Deus, mas de nós nos posicionarmos em Deus frente às circunstâncias. Eu costumo dizer, não é mais o que nós encontraremos no mundo. Jesus já falou, no mundo tereis ou passais por, mas termina aí não, fala assim, tem de bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Então não é o que eu e você vamos encontrar no mundo, na vida, mas é que o mundo e a vida vão encontrar em nós, que encontre um coração corajoso, cheio de fé. E a terceira conduta que nós devemos ter para não perdermos a alegria, essa aqui é a cereja do bolo, é uma chave também para vivermos com muita celebração, porque eu não tenho dúvida que você vai celebrar muito em 2025. Ué, mas tem
Tem mais crente aqui nessa noite, né? Eu não tenho dúvida que você vai celebrar muito em 2025. Você vai se alegrar muito, vai jubilar muito, eu não tenho dúvida disso, sabe? Mas preste atenção, a terceira conduta fala, mais do que se alegrar com a sua própria vitória, é você ser cooperador da vitória e da alegria do outro. A terceira conduta é mais do que se alegrar consigo mesmo, seja o motivo da alegria do outro. E eu falei aqui, profetizei, para cada alegria sua vão ter 3 ou 4 pessoas ao seu redor se alegrando também, porque alcançaram a bênção e a vitória. Então imagina você, segunda-feira se alegra com a sua, na terça com o do irmão, na quarta do outro irmão, na quinta do outro irmão, fechou a semana se alegrando. Ainda mais que você vai ser cooperador, como Paulo disse, da alegria do seu irmão. Amém, Jesus? Então é só um apanhado bem resumido do que nós falamos, também bem resumidamente em 30 minutos. Porque quando eu estava para fazer o apelo, começou a contagem regressiva aqui. E aí, você já sabe. Mas deixa eu falar algo para você. Vá lá no YouTube, vai nas nossas plataformas digitais e acesse essa mensagem, porque ela faz parte de uma coletânea que nós estaremos ministrando em 2025, e você que é da IBA, está arraigado aqui, precisa se mover nesse mover profético. Então, a primeira palavra, alegre-se. A primeira palavra da virada foi não perder alegria. A segunda palavra, que é de hoje, do primeiro domingo do ano, é alegre-se outra vez. Se na terça falamos alegre-se, agora domingo falamos alegre-se outra vez, para você não se esquecer, porque pode ser que tenha um lapso, né, de terça para hoje, e para não ter esse lapso, você se alegre, diga para o seu irmão, outra vez, de novo, novamente, again. Samuel que vai para a Irlanda e eu que fico querendo falar inglês, né, gente? Alegre-se outra vez. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. O texto-chave, embora vamos citar vários, está lá em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Aleluia. Que bênção, né? É tão bom nós sabermos que tem muitos irmãos que já estão viajando, já estão de férias, mas há um povo também que está na cidade que não abre mão de congregar. Isso é maravilhoso. De manhã também a casa estava cheia e nós nos alegramos com isso. Você achou o texto? Isaías, capítulo 9, nós vamos ler até o versículo 7. E diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer
e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Pai, esta é a tua palavra e nós a lançamos aqui, certos de que ela não pode voltar para o Senhor vazia. É como o orvalho que desce do céu à terra e não volta, não torna para lá antes que regue a terra e que a terra produza fruto. Assim é o coração dos meus irmãos, uma terra fértil que vai multiplicar essa semente. Que todos nós tenhamos, ó Deus, a revelação da sua palavra e saiamos daqui transformados pelo poder dela. Assim, ó Deus, usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer. Em nome de Jesus nós oramos e toda a igreja diz amém. Diga glória a Deus. Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. A Bíblia está dizendo, por intermédio do profeta messiânico, a saber, Isaías, quase 700 anos do acontecimento, que Jesus viria, e aquela terra que estava aflita não continuaria em escuridão, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. No verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam num lugar chamado região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa palavra, de uma forma pontual, foi a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, que por sinal Mateus vai registrar no capítulo 4, ele andou nesta região. Depois de saber da morte de João Batista, ele vai para Cafarnaum e anda nesta região ali, nas margens do mar da Galileia. E nós sabemos que essas duas regiões, chamadas Zebulon e Naftali, eram pertencentes ao reino do norte. E esse reino, como eu falei aqui com ênfase, nos primeiros tempos Deus tornou desprezível, mas nos últimos, ou seja, no tempo de Cristo, o Senhor tornou glorioso, porque Cristo, quando entra, traz a glória de Deus. Cristo, ele entrou na história, então trouxe glória aonde havia desprezo, e assim também ele faz na minha e na sua vida para o louvor da glória de Deus. A Galileia dos gentios não era somente essa região geográfica, embora aqui está falando de uma região, de um tempo em que o Messias viria, andaria e levaria luz, mas de uma forma imediata, profética. E isso está acontecendo hoje, porque nós também andávamos na região da sombra da morte. Jesus chegou e trouxe luz para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Alguém pode dizer amém? Amém. E como fica um povo que estava em trevas e vê luz? Como que fica um povo que estava numa condição desprezível e agora se torna glorioso esse caminho? É um povo que agora é multiplicado e tem a sua alegria aumentada. Deus vai aumentar a sua alegria nesse tempo. Deus vai multiplicar os motivos do seu júbilo nesse ano. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram aqueles que no tempo de colheita vão colher. Porque como o salmista disse, no tempo de plantar é lágrima, mas no tempo de colher é júbilo. Você vai ser esse povo, o povo que Deus realmente resgatou, restaurou. E esse povo que veio à luz, agora ele está alegre, como aquele povo que está colhendo os seus feixes. Deus está fazendo com que a alegria venha até nós, como aquele povo que reparte os despojos de guerra. Deus está fazendo isso, você pode dizer amém? Tudo isso porque, através de Cristo Jesus, o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse Pai da eternidade, esse príncipe da paz, por meio dele, somente dele, Deus quebrou o jugo que pesava contra nós. Ele cancelou o escrito, ele quebrou esse jugo, o jugo da lei, porque a lei é do pecado e da morte, então havia esse jugo
que nos tornava desprezíveis, mas agora nós temos um caminho glorioso da fé e que nos leva a Cristo Jesus. Como eu falei há pouco, na virada, nós falamos de como não perder a alegria. Mas talvez hoje você entrou aqui e diga consigo mesmo, uma voz embargada, interna, você talvez diga, eu já perdi a alegria. Eu quero te falar que todos nós, em algum momento da nossa vida e em alguma área da nossa vida, nós já passamos por isso. Perder um pouco da alegria, do brilho. Sim ou não? Em algum momento da nossa vida, em alguma área da nossa vida, talvez nós já perdemos, ou ainda estamos passando por isso. Então, se a palavra da virada foi como não perder a alegria, e talvez você em alguma área já perdeu, a palavra de domingo é como ter alegria restituída. Você recebe essa palavra nessa noite? Hoje você vai receber essa porção, porque eu sei que pode haver e há pessoas que precisam ter a sua alegria restituída, e o Senhor deseja isso. Creia nisso, o Senhor deseja restituir, sabe? Mas a primeira coisa, nós precisamos entender a cabecinha do homem. O homem, principalmente o natural, não o espiritual, mas até o espiritual pode passar por isso. O homem, ele tem facilidade de se lembrar de coisas que deveria se esquecer, mas tem facilidade de se esquecer daquilo que deveria se lembrar. Por isso, hoje eu vim aqui te dizer que para ter a sua alegria restituída, você vai ter que se lembrar de 3 coisas. Poderia ser 7, pastor? Sim. Poderia ser 12? Sim. Poderia ser 40? Sim. Não há misticismo em 3 passos para você alcançar algo do tipo autoajuda. Não. Nós estamos indicando 3 condutas que você pode obter a ajuda do alto para viver debaixo do espírito de fé e alcançar a sua alegria como restituição da parte de Deus na sua vida. Você toma posse disso nessa noite? Então, como ter a alegria restituída? Você precisa se lembrar de 3 coisas. A primeira delas, lembre-se da alegria verdadeira, plena e duradoura. Qual que é essa, pastor? Não é o seu carro, porque o seu carro, pelo que consta, não é uma alegria verdadeira, ela é parcial, ela não é plena, ela não é duradoura. Não é a sua casa, não é o seu trabalho, todas essas coisas fazem parte da nossa vida e em algum momento nos alegram, mas o que nós estamos chamando aqui é para que você se lembre da alegria verdadeira. Tem uma canção que nós cantamos aqui, que fala da salvação, né? Quando tudo parecia, quando a minha vida parecia ter chegado ao fim. Me ajudem aí, queridos, que eu não sou do ramo. Hã? Vamos lá, igreja. Como maestro, é porque eu como essas canções, porque para mim é uma realidade espiritual. A minha dificuldade é cantar depois, mas enquanto eu estou com os levitas aqui, flui, que é uma maravilha. Então, quando parecia ter chegado ao fim, a sua graça, graça que me alcançou, me salvou. Amém? Então, não existe alegria verdadeira em outro lugar, senão na graça salvadora de Cristo. Davi, no Salmo 51, que é um salmo em que ele é confrontado por Natã, o profeta, exatamente porque ele pecou. Mas Davi, ele não fica se justificando, ele não fica se excusando, ele não fica, sabe, foram as contingências, não. Davi, ele se arrepende, ele rasga o coração diante de Deus, mas além disso, mais do que isso, ele conta com a graça de Deus.
ele tem certeza da graça de Deus. E é esse espírito que estava ali movendo Davi, é que fez com que ele pudesse ter um renovo na sua vida, a tal ponto de no Salmo 51, no verso 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, Pai, eu quero me alegrar novamente com a salvação que eu tenho no Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a essas obras. Me sustenta com esse espírito voluntário, porque eu sei que eu fui chamado e eu não presto mais para nada senão ser um adorador do Senhor. Então restitui-me a alegria da tua salvação. Diga assim: restitui-me, Senhor. Diga com voz de muitas águas: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Amém, Jesus. Porque quando você recebeu Jesus, você estava cintilante, jubiloso. Era o primeiro amor, mas o Senhor está te levando novamente a esse lugar, para que a alegria torne, e ela vai sobejar. Aquilo que era bom será melhor ainda. Você vai viver o melhor ano da sua história, debaixo da alegria do Senhor. Deus vai te restituir a alegria da sua salvação. Aleluia! Esta é a alegria verdadeira. Disso que você precisa se lembrar. Porque quando o campo mentir, quando não houver ovelha lá no campo, quando não houver ovelha no aprisco, quando a figueira não dê fruto, você vai se lembrar do Senhor, os Deus da sua salvação. Aqui o salmista também no Salmo 16, versículo 11, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ou seja, o salmista também ele diz: o Senhor me fará ver os caminhos da vida. Não qualquer vida, não aquela vida, sabe, que não tem, não ecoa para a eternidade, não uma vida de verdade. E ele diz: na tua presença a plenitude de alegria. Ou seja, na presença de Deus nós experimentamos alegria verdadeira. Alegria verdadeira. Amém? Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Então você tem motivos mais do que suficientes para se alegrar na presença de Deus. Você tem motivos mais do que suficientes para se alegrar na presença de Deus. Você podia estar dando glória a Deus agora mesmo, sabe? Só pelo fato de você ter a certeza da sua salvação. Jesus, certa vez, quando enviou os discípulos e eles voltaram relatando que haviam tido experiências incríveis, e faz parte do envio, experiências incríveis, sobrenaturais. Oramos pelos enfermos, expulsamos os demônios das pessoas oprimidas. Porém, em Lucas 10, 20, ele diz assim: no entanto, olhando para os seus discípulos, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Ou seja, mais do que rodopiar, mais do que orar e alguém ser curado, que é uma bênção. Nós também gostamos de rodopiar também, é uma bênção. Mais do que orar, ver alguém sendo liberto de um espírito imundo, mais do que tudo isso, a alegria, ela está na nossa salvação. É na certeza que o nosso nome está rolado no livro da vida. Quantos têm essa convicção de fé? Amém? Que bom que você tem. Porque não fique naquela neura de falar assim: será que eu fiz o suficiente hoje para manter a minha salvação? Salvação não é mantida por mim e por você. Salvação é mantida pela fé que nós temos em Cristo Jesus, na obra que Ele fez. Quantos creram? Seu nome está escrito no livro da vida. E por isso você pode se alegrar, porque uma pessoa que não tem essa convicção, ela realmente ficará atemorizada. Agora eu quero te falar uma palavra: cuidado. Cuidado com a falsa alegria. Cuidado com aquela alegria que é incompleta, que é passageira, alegria do mundo. Porque assim como existe uma paz que o mundo dá, existe uma alegria que o mundo dá.
Mas não é a paz que Cristo dá, e também não é a alegria que Cristo dá. Na verdade, nós precisamos entender que as coisas do mundo são passageiras. Elas não se comparam com as coisas celestiais. Eu e você, embora habitamos nesse mundo, estamos com os pés neste mundo, mas a nossa mente, a nossa pátria está no céu. As coisas que nós ocupamos e pensamos são as coisas celestiais. E são, na enésima potência, maiores e melhores do que qualquer indulgência que possa haver nessa terra. E sabe, eu quero te falar que às vezes a aparência engana. Você está aqui e eu te desafio a lembrar de um momento que você olhou, às vezes, por um ímpio, um incircunciso, uma pessoa que ainda não recebeu Cristo. Pelo contrário, uma pessoa assim, orgulhosa, uma pessoa que vive sem Deus neste mundo, mas aparentemente ele tem um momento de um triunfo, um sucesso, algo que aparentemente ele se alegrou. E quantos às vezes olham, olham e ficam, sabe, se irritando com isso, invejando isso. E o salmista diz, o Salmo de Davi, Salmo 37, nos versos 1 ao 3, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão, como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Alimente-se da verdade. Ou seja, eu e você não podemos e não devemos nos irritar se alguém do nosso lado está alcançando uma aparente vitória ou triunfo. Porque, na verdade, as pessoas que não temem a Deus, elas vão desaparecer como a relva, como a flor da erva verde. A Bíblia está dizendo que eu preciso confiar no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? A Bíblia está dizendo que nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem, não nos cansarmos de fazer o bem. E a Bíblia diz que nós precisamos nos alimentar da verdade. A verdade é o quê? Ela é libertadora. A verdade é que diz quem você é, o que você tem e o que você pode. A verdade é Cristo. Cristo é o Verbo de Deus. É o Verbo da vida. E a palavra, o Logos, ela se encarnou, mas para trazer a revelação. E você tem e você pode aquilo que a Bíblia diz. Então não vai se encantando ou se irritando com essas coisas, porque elas são passageiras. O seu tesouro traça e ferrugem não pode corroer. O seu tesouro o ladrão não pode escavar e roubar. Aquilo que está guardado para você é altamente precioso e ninguém pode roubar. Amém, Jesus? Em Jó 20, verso 4 e 5 diz assim: será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Então o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea, mas a sua alegria é eterna. A sua alegria é Cristo e Cristo é eterno. A sua alegria, ela ecoa até a eternidade. A sua alegria, ela não fica sujeita às intempéries deste mundo, porque o Senhor, Ele tem domínio e soberania sobre todas as situações. E ainda que você passe por um momento de uma leve e momentânea tribulação, mas para mim e para você será com um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Você pode dizer amém? Eu quero te dizer, então, nesse primeiro passo, para que você tenha a sua alegria restituída, que você precisa lembrar-se da alegria verdadeira, que é a sua salvação, o caminho da vida. Mas, pastor, mesmo eu me lembrando da minha salvação, mesmo eu me lembrando do caminho da vida, mesmo eu não me irritando com nenhum que está ao meu lado, algumas vezes eu passo por uma certa tristeza. Então, ore a Deus, porque a Bíblia vai dizer que uma tristeza, segundo Deus, pode ser benéfica, porque produz arrependimento. Deus não quer que eu e você saiamos do caminho que Ele tem para nós. Deus não quer que nós busquemos atalhos para a nossa vida.
Jesus ele não falou que ele é um dos caminhos, Jesus falou assim, eu sou o caminho. Ou seja, quando nós estamos nele, ele em nós, trilhando o caminho, nós seremos bem-sucedidos. Então toda vez que nós temos uma discrepância, temos uma variação, temos uma vertente diferente dos planos de Deus, que isso normalmente chama-se transgressão ou pecado, Deus, ele providencia uma certa tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Deus, ele já te deu vida. E a tristeza que momentaneamente vem é para que te resgate ao caminho ou lugar que você jamais deveria ter saído. Talvez foi por isso que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse que Deus não permite que os cristãos pequem com sucesso. Ele não vai deixar você pecar com sucesso, porque Ele sabe o final do caminho. Você vai voltar para o caminho, para a presença do Senhor, e se alegrar na alegria do Senhor, que é a sua força, se alegrar no Deus da sua salvação, se alegrar no primeiro amor, se alegrar na sua salvação, no nome escrito no livro da vida. Amém? Segundo, você precisa, para ter a sua alegria restituída, lembrar-se de que o Senhor é um Deus de restituição. Eu vou repetir, você está me ouvindo bem? A segunda conduta, além de você se lembrar da alegria verdadeira da sua salvação, porque nada e ninguém terá poder de alterar o seu ânimo, porque a sua alegria está baseada em coisas eternas, que é a sua salvação. Mas também você precisa se lembrar de que o Senhor, seu Deus, é um Deus de restituição. E você está aqui, evidentemente, entre outras coisas, para receber algo da parte de Deus. E o Senhor está dizendo, eu vou restituir. Tem crente aqui nessa noite, ele está dizendo, eu vou entrar com restituição. Eu vou entrar com providência. Sabe, muitas vezes, às vezes a gente passa por momentos de renúncia, ou de uma momentânea perda, e nós nos prostramos, e deixamos de ver Deus agir, amém? Está todo mundo ligado aqui comigo? Amém? Amém? E esses momentos nos fazem, muitas vezes, perder um pouco da força e do ânimo, mas eu estou aqui exatamente para dizer que Deus, Ele está no controle, os céus não estão em crise, nós cremos em milagres, e eles vão acontecer, o Deus da restituição vai operar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem aqui, pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Deus da restituição, Ele vai restituir a alegria da sua salvação, assim como fez com Davi. O Deus da restituição, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o seu Deus também, Ele vai restituir a alegria também da liberdade e da provisão. Os salmos de número 126, um salmo de romagem ou de peregrinação, o contexto era a saída do exílio babilônico, e eles entoavam esses cânticos quando iam nas festas anuais israelitas, exatamente cantando aquilo que o povo hebreu tinha vivido quando saiu do exílio babilônico. E o texto é lindo e começa assim dizendo, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Por que você está alegre? Porque grandes coisas o Senhor fez por você. E quando o Senhor restaura a sua sorte, você precisa ficar como quem sonha. Às vezes a gente fica vivendo sonhos assim insanos, mas sonhe os sonhos de Deus, Ele contemplará os seus sonhos. Sonhe as coisas divinas, as coisas extraordinárias. Sabe, quando o Senhor restaura a nossa sorte, ou seja, a sorte de Sião, Sião é Israel, hoje em Cristo,
e na linhagem de Abraão nós somos Israel de Deus, então nós precisamos ficar como quem sonha. A Bíblia vai dizer que esse povo, a boca se encheu de risos. Você pode olhar para o seu irmão e dar um sorriso assim, falar assim: o Senhor restaurou a minha sorte. Pastor, mas eu não consigo falar que o Senhor restaurou. Então fala assim: o Senhor está restaurando a minha sorte. Amém? Porque alguns têm difícil já de colocar consumado, embora na cruz já está consumado. Mas para te ajudar um pouquinho e te impulsionar na sua fé, então Ele está restaurando. Amém? Quando o Senhor restaura a nossa sorte, a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo. Vamos viver um tempo de muito riso e de júbilo nesse ano 2025. O Senhor está fazendo isso. Ele é um Deus de restituição, sabe? E Ele quer restituir também os despojos. O que são os despojos? São aquilo que foram roubados em uma guerra. Sabe, aquilo que foi espoliado indevidamente, porque um inimigo, um adversário se sobrepôs ao outro e espoliou, roubou, tirou, pilhou. Essa palavra está lá no texto de Gideão. Pilharam Israel, não é verdade? Pilhar, espoliar, roubar. E eu creio que eu e você já passamos por um momento desse. Se é que não estamos passando ainda, alguém. Um momento em que viu indevidamente o inimigo tentar pôr a patinha dele e tentar cirandar e tirar, espoliar, pilhar, roubar, porque é próprio dele. Mas aqui nós estamos dizendo que na sua mente você vai trazer o que te traz esperança. E a esperança é saber que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o seu Deus é um Deus de restituição. E eu quero usar o mesmo texto que eu usei na virada, 1 Samuel capítulo 30. O contexto é que os amalequitas estavam investindo contra os filisteus e contra também a parte sul de Judá. E eles estavam ali guerreando e eles conseguiram uma momentânea vitória. O texto diz assim, eu vou ler aqui. O texto de 1 Samuel 30, verso 3 e 4. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você já passou por um momento desse na sua vida? Chorar copiosamente, chorar sem ter mais força para chorar, ou não ter mais lágrima para escorrer, não ver mais, talvez, uma possibilidade, uma porta aberta, um escape. Aquele povo, quando chegou em Ziclag, eles viram que eles tinham sido espoliados. Davi estava com seus homens, e o povo estava chorando com ele, porque perderam suas esposas, seus filhos, suas filhas, o gado, as ovelhas. Os amalequitas levaram tudo. A Bíblia diz no verso 6 que Davi ficou muito angustiado. Alguém já passou por muita angústia aí na sua vida? Ficou muito angustiado. Sabe aquele negócio que aperta o coração? Que você não tem lágrimas mais para chorar, mas a angústia toma o coração. A Bíblia diz que Davi ficou muito angustiado. Mas também diz no verso 6, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E é isso que Deus está fazendo nesse ano, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus está propondo agora que você se reanime, anime de novo, se alegre de novo nele, porque Ele é o Deus da sua restituição. Deus estará restituindo. E assim foi com Davi e os seus. A Bíblia vai dizer que ele estava com 600 homens, 200 ficaram porque já estavam muito cansados. E aí, depois de ter consultado a Deus, chamado o sacerdote, pedido a estola sacerdotal, Davi tem a direção: vá, porque você vai alcançar e vai trazer de volta tudo que é de vocês. E aí aqui,
no verso de número 20, 19 e 20, diz assim: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Este é o despojo de Davi. Esse é o seu despojo. E eu quero te liberar uma palavra aqui nessa noite. A Bíblia diz que não faltou a Davi, quando ele alcançou os amalequitas, os venceu e tomou tudo de volta. Não faltou coisas pequenas nem grandes. Não faltou o gado, não faltaram as ovelhas. Mas sabe o mais precioso? Que não faltaram as mulheres, os filhos e as filhas. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família. Nesse ano da alegria, crendo no Deus da restituição, não apenas Deus vai restituir o que indevidamente roubaram e deu um impacto na sua finança. Deus está restituindo isso em nome de Jesus. Você recebe? Deus está restituindo a sua promoção, a sua posição, as suas perdas que você teve financeiras. Deus está restituindo, e Deus vai fazer o que? Dupla honra, vai multiplicar isso na sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Está sendo liberado para você se alegrar. É o tempo da alegria. Deus vai fazer a restituição para você se alegrar nele. Isso tudo vai acontecer se você crer. Se você crer. Mas sabe, mais do que todas essas coisas que são importantes, que fazem parte, que também nos alegram, Deus está restituindo a nossa casa, a nossa família no altar, o cônjuge, a esposa, o marido, os filhos que estavam desviados, afastados, eles voltarão. Os filhos que estavam oprimidos, os filhos que estavam nas drogas, os filhos que estavam em caminhos outros, o Senhor manda dizer que Ele está restituindo de volta. Não faltará coisa pequena nem grande, não vai faltar nada, nem coisas materiais, muito menos as coisas mais importantes, que a sua casa e sua família. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Restituição da família. Amém, Jesus? E terceiro e último lugar, poderíamos falar muitas coisas. Eu quero te falar que você precisa se lembrar, além da alegria verdadeira, além de saber ou se lembrar que o seu Deus é um Deus de restituição, você precisa se lembrar de que Deus tem santas segundas intenções em restituir a sua alegria nesse ano. Sabe por quê? Porque Ele vai restituir a sua alegria, a alegria de viver. Há pessoas que estão aqui que estão perdendo a alegria de viver. E até o Aurélio sabe disso. O dicionário diz que alegria é um substantivo feminino, que significa qualidade ou estado de quem tem prazer de viver. O Senhor está resgatando o prazer de viver. O Senhor está resgatando o prazer de viver. Mas não é qualquer vidinha, não. Não é aquela vidinha meia boca. Não é aquela vidinha, sabe, do passado, atrapalhado, sem propósito. É uma vida abundante. O prazer de uma vida com propósito. Uma vida que valha a pena ser vivida. Até porque ninguém pode dar o que não tem. Deus quer encher o seu tanque de alegria, para você ter alegria de viver, para levar a alegria para as outras pessoas, a começando daquelas da sua própria casa, família, parentela. E isso vai acontecer na medida que você souber que Deus tem santas segundas intenções em te restituir a alegria. Deus está fazendo isso. Deus, Ele não pede que nós demos aquilo que nós não temos. Ele primeiro nos dá. Ele nos ama, nós podemos amar. Ele nos perdoa, nós podemos nos perdoar. Ele derrama alegria sobre nós, nós podemos derramar sobre os outros. E eu quero encerrar essa mensagem. Nós começamos a mensagem em Isaías 9. E agora eu quero citar o mesmo profeta, Isaías, mas no capítulo 61. Isaías 61. E a palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a consolar todos os que choram, a consolar todos os que choram. Verso 3, preste atenção. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor está restituindo, o Senhor está te levando agora a essa restituição. Ele está trocando. Você precisa trocar hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Você precisa receber a coroa em vez de cinzas. Você precisa ser ungido agora com óleo de alegria ao invés de pranto. Você precisa agora se vestir do manto de louvor ao invés de se vestir com o espírito angustiado, porque o Senhor está fazendo isso hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família. E a Bíblia diz o seguinte, terminando, a fim de quê? Essa expressão diz o quê? Uma finalidade. Tudo isso que Deus fez, essa troca, todas essas trocas da tristeza, da angústia, da amargura, das cinzas, trocando por alegria, óleo, Ele faz com um fim, a fim de que vocês sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus está restituindo a sua alegria para Ele te levantar como uma árvore frondosa, forte, vigorosa, que produza muito fruto, que vai alimentar outros também. Essas são as segundas santas intenções do Senhor. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, diz o texto adiante, serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Ou seja, as intenções de Deus é restituir a sua alegria, para que você seja um ministro da alegria da salvação, você seja uma árvore cujo fruto seja a alegria das boas novas, o intercessor para o povo, que sirva com alegria, tudo isso para a glória dEle. Você recebe isso nessa noite? Então eu quero fazer algo aqui como eu fiz de manhã, nós ainda vamos participar da ceia. Você pode ficar de pé no seu lugar. E hoje nós vamos ter um apelo. E esse apelo, ele vai seguir nessa direção. Você está aqui e não consegue se alegrar outra vez. Exatamente porque você talvez foi se esquecendo da alegria da salvação e do primeiro amor. Ou talvez por causa das tantas lutas, você se esqueceu que o seu Deus é um Deus de restituição. E em última instância, você também se esqueceu que embora Ele não precise de nós, mas Ele conta conosco, para sermos os portadores de boas novas da alegria do Senhor. Por isso Ele está enchendo o seu tanque e restituindo a alegria de viver novamente. Talvez o vinho do seu casamento estava acabando, a alegria estava acabando, Ele tem vinho novo. Talvez no ministério, você falou, não, eu me feri tanto com pessoas. Pessoas ferem, mas pessoas curam. O Senhor está levantando pessoas para curar, e você ser curado e curar outras também. Talvez você não, eu já passei por tantas situações, eu quebrei, eu tive tantas perdas, nada é impossível ao que crer. O Deus de restituição está se levantando hoje para restituir e restaurar esses lugares anteriormente assolados, para que você viva a alegria do Senhor. Então agora eu vou pedir que os pastores se posicionem aqui à frente, pastor Adilson, pastor Rodrigo, os pastores que estão aqui. Vou pedir também alguns discípulos para me ajudarem. O Michel, vem aqui à frente também, querido. As pastoras, pastora Ana, se tiver mais pastoras que estejam liberadas, venham aqui à frente. E o apelo, ele é bem objetivo. Nós já estamos terminando, mas nós não podemos terminar sem esse momento. O apelo é esse: você
que está passando por algum momento na sua vida, que identificou que a sua alegria estava se esvaindo, minguando, de alguma forma porque perdeu aquele primeiro amor, ou se esqueceu do Deus da restituição, ou talvez está inoperante, inativo, porque você se sente tão vazio, e você quer ter uma área da sua vida restituída dessa alegria, deste óleo. Então você vai sair do seu lugar agora e vir aqui à frente, que os pastores vão orar por você. Isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Isso, de manhã as pessoas entenderam mais rápido. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com vergonha. Eu sou crente há 40 anos, não importa. Crentes há 40 anos também têm momentos difíceis, momentos que muitas vezes perdem, sabe, aquela alegria no olhar, o brilho no olhar, e precisam ser restauradas. Amém? Fica aqui, pastor Ellington, aqui mais aqui, ó, no meio, senão as pessoas não te veem. Isso. Saia do seu lugar agora, os pastores estarão orando, e aqueles que não virão aqui à frente, ore também. Ore, levanta a sua mão e ore, querido. Não fique olhando simplesmente. Se você não precisa de oração, dessa oração, então ore, para que essas pessoas recebam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando. O Senhor está restaurando nesta noite. Vai orando, igreja. Ainda dá tempo de você sair daí. Às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós ficamos lambendo as feridas. Ei, o Senhor não se move simplesmente porque nós estamos feridos. Deus se move porque nós ativamos a nossa fé, crendo no Deus da restituição. Então você pode sair daí agora. Não tem uma causa que você quer colocar diante do Senhor, para o Senhor restaurar os lugares anteriormente assolados. Não existe algo que da parte de Deus você quer receber uma restituição. Creia e se mova, saia do seu lugar e venha aqui à frente. O Senhor quer dar alegria no trabalho, alegria na casa, alegria nos projetos, alegria no ministério, alegria no casamento, alegria com seus pais, alegria com seus filhos, alegria. O Senhor está falando com você hoje. Não fique inerte. Você pode se mover e receber algo da parte de Deus para sair dessa zona de conforto, que embora seja difícil, embora seja dolorosa, mas muitas vezes nós nos acomodamos. O Senhor quer mudar. O Senhor quer que você se alegre novamente, voltando ao primeiro amor, às primeiras obras. O Senhor está te chamando para o primeiro amor, para as primeiras obras. Aleluia. Pai, nós oramos, declaramos essas bênçãos.
Nós declaramos esse tempo, um tempo de unção. Nós declaramos a Pai, da parte de Deus, o óleo de alegria sendo derramado, o óleo de alegria sendo derramado, o óleo de alegria sendo derramado sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, em nome de Jesus. Pai, que haja, Deus, um mover, haja, Deus, uma transição para um novo tempo, no nome de Jesus, para que os seus filhos, as suas filhas se alegrem de novo, se alegrem de novo. O Senhor está entregando novamente os despojos, o Senhor está entregando a colheita, o Senhor está dando agora clareza no propósito para o qual Ele te designou. O Senhor está tirando agora todo o espírito de escassez, pessoas que foram espoliadas, pilhadas, saqueadas, roubadas. O Senhor está tirando da mão do inimigo aquilo que ele roubou, porque ele não tem direito legítimo, indevidamente ele roubou. O Senhor está restituindo agora para a glória do nome do Senhor. Porque se o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus veio para nos dar vida, e vida abundante. Na presença dEle há plenitude de alegria. Nós declaramos esse tempo sobre os irmãos, sobre as irmãs, sobre as nossas vidas. O Senhor está derramando esse óleo, receba o óleo de alegria, 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 receba agora. O Senhor está trocando as cinzas por uma coroa. Ele está tirando agora o espírito angustiado e colocando uma veste de louvor, um manto de louvor. O Senhor está dizendo: sai agora toda angústia, sai agora toda angústia. Ele está vestindo com um manto de louvor, manto de louvor, manto de louvor. Se alegre na presença do Senhor, se alegre na presença do Senhor, se alegre sempre na presença do Senhor. Oh! Aleluia, aleluia. Nós recebemos hoje, agora. E agora, com esta alegria, nós vamos nos sentar à mesa para cearmos com o Senhor. A ceia, embora é um memorial da morte, mas aquele que morreu, não se encontra mais restos mortais dele. A tumba está vazia, a cruz está vazia, porque ele ressuscitou. Então, embora seja um memorial da morte, não é uma marcha fúnebre, não é homenagem póstuma, é alegria porque ele ressuscitou. Isso, igreja, você entendeu? É alegria porque ele ressuscitou. Rabachalaramanás, oh Rabaxê, Maralaramanás, oh Bachalaramanás, Ebachalaramanás, oh Chalaramanás, Chalaramanás. Oh, e os diáconos vão servir agora com os elementos da ceia. E ao olhar para o pão e para o cálice, você não pode se esquecer. Lembre-se, nós devemos nos lembrar. Ceia fala de memorial, trazer a memória. Não podemos nos esquecer que para termos essa alegria foi pago um alto preço, o sangue de Jesus.
Sabe, nós temos alegria porque temos paz com Deus. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Por isso nós podemos nos alegrar. Basta você que nasceu de novo, foi batizado nas águas, vai receber os elementos da ceia. Se examine. O exame não é para condenação, tanto que Paulo fala, examine-se e coma o pão e beba do cálice. Ele não fala para você fazer uma coisa e se eximir da outra. Ele fala, faça isso e aquilo também. Ou seja, examine-se o quanto você tem andado na verdade libertadora. Quanto você sabe quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo Jesus. A verdade que nós falamos, a verdadeira alegria que é Cristo. Então você vai receber agora e vai adorando aí no seu lugar. Vai adorando agora. Enquanto os levitas vão entoar um cântico aqui de fundo, você vai adorando, vai recebendo e adorando. Vai recebendo e dando graças a Deus. Sabe, é um motivo de alegria, de gratidão. Porque o nosso Cristo, Ele morreu. Ele deu o seu sangue, foi traspassado pelas nossas iniquidades, para sermos sarados, curados, para nos sermos libertos, para sairmos da região da sombra da morte, e para que nós contemplássemos a luz, e vivêssemos debaixo da alegria, não mais do choro, do pranto, da angústia, mas da alegria do Senhor, da alegria verdadeira, da vida abundante. Na presença de Deus há abundância, plenitude de alegria. Você pode se alegrar à medida que você vai recebendo os elementos da ceia. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que comerem, que o beberem em memória de mim. Agora você vai comer do pão e beber do cálice, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor. Como nós dissemos, Ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, o castigo que traz a paz estava sobre Ele, pelas pisaduras dele nós somos curados, libertos, salvos. E agora, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Coma do pão, beba do cálice, celebre o Senhor nesta noite. É motivo de alegria, de festa. Oh, aleluia! Oh! Mistério da graça que me
Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Queria chamar o pastor Rodrigo. Vem cá, pastor Rodrigo. Mais uma vez eu queria agradecer a presença do nosso querido pastor Adilson. Leva um abraço para a pastora também, para a família, para os irmãos da Igreja Verbo da Vida, que nós também guardamos no coração, temos alta estima. Eu chamei o pastor Rodrigo aqui para você dar a bênção apostólica, querido, porque eu sei que se eu fizer isso, daqui até ali a saída, eu deixo de dar um feliz ano novo para muitos irmãos. Você sabe como que é, né? Então eu já vou ficar lá cercando os irmãos, amém? Isso, espera, tá bom? Eu acho que pode até fazer, cadê o pessoal da mídia, aquela gravação, você dando um glória a Deus bem alto aí, amém, com o celular, amém, Jesus. Quantos foram edificados nessa noite? Então, se você foi chamado a se alegrar na terça e na quarta, hoje você foi chamado a se alegrar outra vez. Com base em quê? Que você sabe que a sua alegria pode ser restituída, que a sua alegria verdadeira é a sua salvação, que o seu Deus é um Deus de restituição, e que você é o meio pelo qual Deus também fará com que a alegria chegue nas outras vidas. Por isso Ele tem interesse em te restituir a sua alegria. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Que noite profética, irmãos. Que noite profética, poderosa. Levante as suas mãos, com teu coração aberto, cheio de fé para viver esse tempo novo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, e te encha de alegria, de grandes vitórias e restituições. Vá debaixo desta unção e desta palavra poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.